Admar Lopes recebe ligação e pacotão de reforços está nas mãos do Vasco. O técnico Fernando Diniz dá uma declaração na coletiva e é desmascarado nas redes sociais. Vamos falar muito sobre o futuro do Vasco e, claro, vai descobrir quem enfrenta no Campeonato Carioca, muito provavelmente o Fluminense, que está nesse momento jogando contra o Bangu. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal destinado a você. Vou trazer muitas informações de Vasco, é claro, você vai ficar sabendo de tudo. Mas antes eu peço para você deixar o seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que o vídeo já começou, que as informações estão bombando. E claro que o conteúdo de Vasco sempre é positivo. Peço para você o seu like, se você não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, ó, confere ali, se você está inscrito, reafirma ali o seu like e a sua inscrição é de graça e você vai estar fazendo parte do canal que foi criado só para você. Beleza? Olha só, informações importantíssimas do Vasco nessa segunda-feira de carnaval, hein? A folia não para, mas o trabalho também não. Vamos trazer aqui informações importantes sobre o mercado da bola. 4 jogadores do Grêmio, é isso mesmo, hein? 4 atletas do Grêmio sendo aí oferecidos ao Vasco pelo lateral direito Paulo Henrique. Eu vou trazer para vocês um por um. Primeiro, Gustavo Cuéllar, jogador que tem mais de 30 anos, né? Uma idade um pouco mais elevada, um jogador que o Vasco já observou na época do Ramon e do Emiliano Dias, né, na era 777, e claro, um jogador que tem um histórico no Flamengo aqui no Rio de Janeiro. O torcedor do Vasco teve ali um movimento, né, na época, um pouco de divisão ali, se queria ou não o Cuéllar. A gente teve ali, a grande maioria queria, porque se tratava de um grande jogador que estava no Al Hilal, e claro, nós vamos falar bastante sobre Gustavo Cuéllar e essa relação do Grêmio ter oferecido o jogador ao Vasco. Outro nome é Aravena, o atacante chileno do ex-Universidade Católica do Chile, hoje também no Grêmio, é considerado pela torcida do Grêmio uma grande revelação. O jogador também foi oferecido na troca pelo Paulo Henrique. É um nome que já agradou a diretoria do Vasco há um ano e alguns meses atrás, né, numa janela de transferências que veio o Jean Davi e o Lloyd Augusto. O Vasco tentou o Aravena em alguns meses atrás, mas não conseguiu porque tratava-se de uma negociação com compensação financeira. Hoje o jogador está sendo oferecido ao Vasco. Outro nome é Dodge, titular do Grêmio em muitas partidas, jogou no Fluminense, né, um velho conhecido também aqui no Rio de Janeiro. E a gente sabe que trata-se de um volante um pouco mais moderno, né? Apesar da baixa estatura, é um jogador que joga muito com a bola nos pés. Pode agradar o técnico Fernando Diniz. O outro nome é o Cristaldo, jogador ex-Huracan lá da Argentina, né? Era camisa 10, e a gente sabe, né, que é um atleta que está muito em baixa com a torcida do Grêmio. Segundo as informações que a gente tem, depois da saída do Soares, o Cristaldo literalmente acabou. Todo esse pacotão de reforços na mão de Admar Lopes para uma única negociação: liberar o lateral direito Paulo Henrique à equipe porto-alegrense. E aí, torcedor, você, qual a sua opinião? Você trocaria ou não o PH, o Paulo Henrique, na pré-lista da convocação, né, da Copa do Mundo, né, o jogador muito cotado para ser aí convocado nessa Copa de 2026, já foi também procurado pelo Palmeiras nessa temporada, e o Vasco fala, ó, 10 milhões de euros para a gente sentar para negociar com o Paulo Henrique. Enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o FBI tricolor, o Jefferson, um grande influenciador gremista que vai falar detalhadamente tudo que vem lá do Sul referente a essa negociação e também ao Paulo Henrique. Vou trazer agora o FB Tricolor para falar com a gente. Fala aí, Jefferson. Cara, eu gosto muito da torcida do Vasco, então eu vou ser sincero, cara. Sempre sou muito bem tratado quando eu vou para São Januário. Então, velho, a gente tá louco para que essa troca aconteça. O que a gente mais quer é que essa troca aconteça. Vamos falar disso, cara. O Grêmio precisa muito de um lateral direito, porque tá muito comprometido ali com o João Pedro e com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha jogou o Grenal, tomou um baile do Carboneiro. Já tá veterano, já foi muito bom, mas hoje, máximo um reserva. E o Grêmio tem um lateral direito que está jogando titular, que é o João Pedro, que no ano passado acumulou muitas lesões. E, cara, voltou fora do peso, fora do ritmo, bem jogado mal. Não foi o principal ponto crítico do Grêmio ontem, ruim na defesa, foi ele. Contra o Juventude, o Grêmio empatou na arena 1-1, tava no jogo. Cara, agora falando individualmente de cada um. O Cuéllar, a gente botou muita expectativa nele, porque é um jogador que jogou muito bem no Flamengo, foi campeão, depois foi para a Arábia.
mas veio para cá totalmente descompromissado, totalmente desinteressado, fora de ritmo, fora de forma. O Grêmio ficou 6 meses dizendo, não, o Cuejá vai se adaptar, o Cuejá vai vir bem. Jogou 2 jogos bem, mas nunca no ritmo, nunca parecia bem. Aí ontem o Grêmio perdeu, vazou uma foto dele indo lá pro Rio de Janeiro, pro Carnaval, na Sapucaí. E, cara, é um jogador que a gente quer se livrar. Agora falando do outro, o Aravena. O Aravena é uma promessa chilena que o Grêmio trouxe. Qual é o salário do Cuejá? O salário do Cuejá é mais de 1 milhão. Tá. Mais de 1 milhão. Por isso que eu acredito, né, que essa troca talvez não saia, que ele não vai querer mexer no salário, vai querer sentar no contrato e ficar até o final recebendo. Ele aí o Aravena. Até quando? Até o final do ano. Tá. Até o final do ano. E o Aravena, cara, era uma promessa chilena que a gente botou, promessa do Chile, que veio do Universidade Católica, que a gente botou até, o cara jogando na seleção chilena e tal, é constantemente convocado, e nem a seleção chilena os caras gostam dele. Ele fez uns gols pelo Grêmio importantes, uns jogos importantes, o Grêmio ganhou com o gol dele, mas, cara, nunca mais jogou nada, nunca mais foi uma peça-chave, sempre quando entra tem dificuldade para decidir, dificuldade para pensar. É um jogador que o Grêmio também está tentando se livrar. O Grêmio, essa nova gestão que entrou agora em 2006, no início do ano, está tentando fazer várias saídas. Fez sair vários jogadores, inclusive até o Edenilson agora que está indo para o Botafogo. Os outros ali, o Dodi que eu me surpreendo nessa troca, que é um jogador que o Grêmio geralmente usa como titular, jogou ontem do lado do Arthur ali como volante. Eu até gosto do Dodi, para mim pode ser um bom reserva para o Grêmio. Mas eu não gosto. Para mim, o Grêmio não pode ter 2 volantes baixos, que é o Arthur e o Dodi. O Dodi é baixinho, não é um jogador de imposição física, é um jogador que sabe jogar, jogou no Fluminense aí, né, vocês conhecem. E o outro é o Cristaldo, isso? É. Exatamente. Cristaldo. O Dodi eu acho que acrescentaria, cara, no elenco do Vasco. Eu acho que o Cuejara acho que também, mas fora de ritmo, não quer nada com nada. O Aravena pode até ser útil, caso essa troca aconteça. Cara, e o Cristaldo? É um jogador que foi um dos mais caros da história do Grêmio. Um dos mais caros da história do Grêmio. Ele veio do Huracan e da Argentina, era camisa 10, foi bem. Começou muito bem no Grêmio quando o Suárez estava aqui. Foi um jogador importante, chegava bem na frente, pisava na área, fazia gol. Claro, depois quando o Suárez saiu, ele simplesmente sumiu. Simplesmente nunca mais jogou nada. A torcida quer ele fora do Grêmio. Então o Grêmio acho que montou esse pacote com alguns jogadores que quer se livrar e botou o Dodi ali no meio, o Aravena, que é uma promessa. Cara, eu até acho que seriam úteis pro Vasco, mas eu vejo que o Paulo Henrique é um jogador muito importante. Eu não sei como é que tá o salário dele aí agora, o cenário, né? Mas ele é um jogador que foi muito importante pro Vasco no ano passado. Se o Paulo Henrique fosse do Grêmio, eu não abriria a mão por esses 4 jogadores. Então é isso, nomes nas mãos do Vasco e vamos ter a definição. Olha só, hein, o técnico Fernando Diniz entra numa polêmica um pouco difícil, né, de lidar. É óbvio que é uma situação que envolve um passado que não vem à tona agora, mas o torcedor vascaíno cansa de mentira, né? É muito mais fácil falar a verdade, trazer realmente a realidade, não precisa inventar nada. Vamos trabalhar para trazer vitórias, vamos parar de justificar as coisas, né? Eu acho que essas questões de ficar tentando justificar, ficar criando desculpa, é muito mais fácil criar um bom trabalho, mudar a metodologia, trazer a vitória do que dar essa volta toda em problemas. E eu não faço isso, eu nunca fiz. O Ryan foi embora, não sei o que. É sempre uma desculpa. Então é muito melhor criar solução do que criar desculpa, né? Muito melhor criar a solução do que criar desculpa. Mas olha só, a situação envolvendo o técnico Fernando Diniz foi delicada em relação a algo que ele falou na pergunta se ele um dia, né, poderia tomar uma decisão de pedir a demissão, se ele entregaria o cargo, e ele respondeu que não entregaria, nunca entreguei na minha carreira. Para que falar algo que nunca aconteceu, gente? O problema é que o torcedor do Vasco está cansado de mentira, o torcedor do Vasco está cansado de ser enganado, está cansado de bravata, então qualquer coisinha que acontece se transforma em uma tempestade mesmo, e tem que se transformar, porque no Vasco não pode mais ter mentira, chega! Acabou, o torcedor não pode. Se você aceitar uma mentirinha aqui, daqui a pouco ela vira mentirona, daqui a pouco a mentira vira normalidade dentro do clube. Então a gente aqui nunca vai aceitar de forma alguma que mintam para o torcedor do Vasco. Não dá. Aqui não. Mas a mentirinha é desse tamanhozinho, ou a mentirona é desse tamanhozão, não tem problema nenhum. Mentir tá errado. Falem a verdade. E a verdade é absoluta e soberana. A verdade, não há nada que substitua a verdade. Ponto final, o torcedor cansou de mentira. E o técnico Fernando Diniz vai para a coletiva, fala que nunca pediu demissão, e olha só o que aconteceu. Nunca pedi demissão na minha carreira. E nunca saí também para outro clube.
E acabou que ele saiu do barco, né? Ele foi seguir um outro projeto, ele recebeu uma proposta do Atlético Paranaense. Mas é um momento que eu acho que eu tenho que sair. Boa noite, Marcela. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, ele nem estreou pelo Guarani, né? Hoje completa aí 32 dias, mais ou menos, que o Fernando Diniz chegou ao Bugre. Ele foi apresentado oficialmente aqui mesmo, onde eu estou na sala de imprensa, no dia 1º de dezembro de 2017. E ele foi contratado como grande nome para recuperar o Guarani e voltar à primeira divisão do Campeonato Paulista, que tem sido uma das prioridades por aqui, já que esse é o 5º ano seguido que o Guarani disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. E o Fernando Diniz era um grande nome, era um nome central para reerguer esse time da Série A2 para a Série A1 do Paulista, e tinha um projeto longo, viu? Até para a Série B do Campeonato Brasileiro também, quem sabe conseguiu acesso para a elite do futebol brasileiro. E o Fernando Diniz, por que é importante a gente falar que ele era central? Porque ele participou de toda a montagem do elenco, desde o ano passado até esse. Alguns jogadores, por exemplo, o Gabriel Leite, o meia, só ficou no Guarani a pedido do treinador, ele fez o pedido para a diretoria fez esse esforço, manteve o atleta. Então, quer dizer, ele era uma peça central nessa reestruturação do Guarani para essa nova temporada. E acabou que ele saiu do barco, né? Ele foi seguir um outro projeto, ele recebeu uma proposta do Atlético Paranaense. Ele já foi para Curitiba hoje. Inclusive a gente encontrou, na hora que a gente chegou aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a gente encontrou o técnico Fernando Diniz e conversou com ele. Ele falou, bateu um papo rapidamente com a gente, ainda no carro, indo embora. Vamos ouvir o que ele falou. Projeto que pintou na minha vida, assim, eu tenho o maior respeito pelo Guarani, pela torcida, mas é um momento que eu acho que eu tenho que sair. Eu vi você num treino falando para os jogadores, gente, vamos se dedicar porque a gente vai ser campeão desse campeonato. A gente pegou até, a câmera pegou você falando isso. Isso, claro, mostra o seu perfil e quanto existia de expectativa em você. Você não acha que você deixou o Guarani um pouco na mão? Não, eu não posso falar que eu deixei na mão, ao contrário. Eu acredito que eu plantei uma boa semente no Guarani, eu tenho certeza que quem vier no meu lugar vai pegar um grupo bem formado, com jogadores muito motivados. E esse, eu acho que é o momento da minha saída, eu estou em paz comigo. Eu agradeço muito ao Guarani e eu tenho certeza que o Guarani vai dar seguimento. Só para a gente reafirmar aqui, né, trazer mais informações sobre isso. O Guarani, na época, em 2018, quando o técnico Fernando Diniz foi para o Atlético Paranaense e deixou o Guarani no início do trabalho ali, o Guarani soltou uma nota oficial falando que foi pego de surpresa, que o trabalho estava sendo feito de forma centralizada, enfim. Já aconteceu, não precisa mentir pro torcedor, já pediu, já saiu, já abandonou o trabalho, já não tem problema, cara, não tem problema nenhum, só não mente pro torcedor, o problema não tá o Guarani, eu não quero nem saber do Guarani, não quero nem, é só não mentir para o torcedor, não verbalize mentiras pro torcedor e tá tudo certo. E qualquer um que for mentir pro torcedor, a gente vai estar aqui para desmentir de fato, contem a verdade que não teremos nenhum tipo de problema em relação a isso. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Peço para você correr ali embaixo, deixar o seu like. Claro, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações vascaínas.